Kanekaru Kusianamaita, Serumarita, Serisheka, Wamirapaye, Semirasta, Borarita, Pajastuma Salsi, Setava Karanã, Serenda Alter do Chão. Ui, Yandaya Suya continuar, Yane, Nuessa, Nenga, tudo esse ar. Deixa só por aí. Essa aula que eu preparei agora para vocês, ela é só um complemento da primeira aula, né? Ela não vai focar mesmo na questão gramatical, no vocabulário da língua. Vai estar bem focada na continuação da história da língua Lingatu, né? E o que eu preparei para vocês foram alguns textos, né? Leituras de alguns textos que corroborem com essa ideia de que o Lingatu ele é uma língua originalmente amazônica, né? Que não é uma língua artificial, criada nem pelos jesuítas, nem também é uma língua que deriva do Tupinambá, ou do Guarani, ou de qualquer outra língua que seja, não é? Bom, o Lingatu, ele é um idioma que comumente nos remete, né, à ocupação da Amazônia pelas populações não indígenas. Especialmente se nós pensamos que foram os missionários, que foram os pioneiros na gramaticalização e escrita dessa língua de tradição puramente oral. E também, principalmente, se nós pensamos que os missionários ajudaram a difundir a língua Nhengatu ao longo da bacia do rio Amazonas, né, através da sua rede de missões, né, através das missões em que estavam aí presentes. Porém, em alguns outros lugares da região amazônica, ela já era uma língua compreendida, mesmo que ela não fosse designada por esse nome de Nhengatu, né? Tupi amazônico, língua geral. Ela era uma língua assim compreendida. Bom, o primeiro texto que eu trouxe aqui que corrobora com essa ideia, né, é um texto do João Felipe Bettendorf, que é o padre alemão que foi o responsável da missão dos Tapajós. Olha só, vou começar lá. Tá, esse texto aqui está no livro 4, capítulo 3. Tá? Olha aí. Breve relação do que obrei pelo Tapajós antes do levantamento do Pará chegar até lá. Estando as coisas da missão nesses termos, cheguei ao Tapajós com o alferes João Correia. A primeira coisa que lá fiz foi, com a ajuda de meu companheiro e alguns índios, grandes línguas, fazer uns catecismos e vários idiomas, daqueles seus principais, todos pela língua geral. Um era em língua dos Tapajós, outro os Urucucus, que comumente entendiam, e com este os ia ensinando e batizando. Bom, o que ele está falando aqui é que ao chegar no Tapajós, a primeira coisa que ele fez foi fazer os catecismos todos em língua geral. E que tanto os das línguas Urucucus, que eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que eles estão fazendo uma referência ao povo Munduruku, que até hoje está presente no Baixo, Médio e Alto Tapajós, e o outro era pela língua dos Tapajós, né? Eu tentei formular uma forma mais fácil da gente poder ler esse trecho, e eu fico mais ou menos assim, olha só. A primeira coisa que lá fiz foi fazer uns catecismos com a ajuda do meu companheiro e alguns índios grandes línguas, todos pela língua geral, que comumente entendiam, e com este os ia ensinando e batizando. E daqueles vários idiomas, seus principais, um era em língua dos Tapajós, outro os Urucucus. Bom, essa é a forma que eu compreendi, né, que o Bettendorf estava falando que através do Nhengatu, da língua geral, né, não era o Nhengatu ainda, ele conseguiu fazer ali uns catecismos na região do Tapajós. Para mim, esse trecho aqui, ele é uma das chaves de compreensão desse entendimento de que o Nhengatu ele era uma língua sim que estava ali na Amazônia antes da chegada do colonizador, né? Mesmo que em outras regiões, como por exemplo na região do Rio Negro, eu nunca estudei sobre isso, né? Sobre a região do Rio Negro. Mas eu sei, por falas de muitos amigos que trabalham também com questão de língua, que o Nhengatu na região do Rio Negro ele foi
levado de forma colonizadora pelas missões, pelos missionários da Igreja Católica, e inclusive ela chegou a suprimir outras línguas nativas, né? Apagando outras línguas nativas, alguns povos esqueceram sua língua e passaram a falar só o Nhengatu ali naquela região do Rio Negro, assim como o português também tem feito ao longo dos anos com diversas línguas indígenas, né? Não só no Brasil. Bom, mas não é por isso que ele não era uma língua compreendida em nenhum lugar da Amazônia. Bom, nós já sabemos, através da última aula que a gente fez aqui, que na Amazônia existiam, né, povos de línguas de origem tupi, né, que eles chamam de tupi, os cambeba, né, os cocama e alguns outros, né, por aí. Os Satremaué mesmo, que estavam bem ali perto, os Munduruku que estão no alto, né, e, bom, alguns desses aí que são inclusive da família do Tupi-Guarani, ou seja, línguas muito próximas, né, ao Nhengatu, né. Bom, outro texto que eu trouxe para vocês foi um que eu já li um pedaço para vocês, já fiz uma referência a esse texto na outra aula, mas eu gostaria de trazer ele mais aqui também. É assim, ó, é dos Simpsons, tá? Ele fala assim, ó: tenho firmado a minha opinião de que esta língua não foi inventada e ensinada pelos jesuítas. Aos que ainda creem nessa infundada tradição, digo-lhes que não pensem mais em tal. A origem da língua brasílica, bem como a de todas as mais do universo, quer cultas, quer incultas, pertencem aos arcanos da divindade, os quais não nos é dado prescrutar. Não é esta língua filha artificial do tupi, como disse Martius, mas sim a legítima. Nem também é propriamente de aglutinação para emprestar-se-lhe a escassez de palavras capazes de flexões graduadas e qualificar-se por isso de pobríssima em vocábulos e de grosseiro movimento. Quem isto asseverou não conhecia a língua. Deparei, bom, o que ele está dizendo aqui é que essa língua, né, ela era uma língua rica. Ele não acredita que foi inventada por jesuítas, que não é uma língua artificial, e quem acredita nisso aí, por favor, pare, que não tem cabimento, é o que ele quer dizer, né? E que é uma língua rica, né? Que é uma língua bonita, não é uma língua feia. Por isso também que ela era chamada de Nhengatu. E o último trecho que eu trouxe para ler para vocês está no livro O Selvagem, do General Couto de Magalhães, né, nas páginas 38 e 39 da sua introdução, e fala assim: assim, pois, dizíamos que a palavra Guarani não é o nome de uma língua entre os índios, e que a língua que nos designamos por essa expressão, eles designam com a de língua de gente ou avanien. O mesmo diremos a propósito de língua tupi. Tupi era o nome de uma tribo que, ao tempo da descoberta, dominava grande parte da costa. E se dissermos a qualquer índio civilizado do Amazonas, fale em língua tupi, ele não entende o que lhes queremos dizer. Para que ele entenda que queremos que ele se expresse na sua própria língua, mister é dizer-lhe Renyenga Tupi, que literalmente fale língua boa pela, ou isto é, fale através da língua boa, através do Nhengatu. Bom, quem não se lembra, o Couto de Magalhães foi quem introduziu o termo, né, Nhengatu, né, a partir de 1876, no livro O Selvagem, né, que até então ela era chamada de língua tupi. Bom, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? E espero que vocês tenham gostado, aprendido mais alguma coisa, tenham sentido instigado em aprender mais alguma coisa. Bom, para quem não sabe, eu queria deixar bem claro aqui, é que essas duas aulas que eu fiz, né, elas foram um compromisso meu por conta da campanha que a gente fez, né, ano passado, para criar aulas da língua Nhengatu, em troca da ajuda financeira que me dariam na minha campanha. Infelizmente, a campanha não foi muito bem sucedida. Eu precisaria de um valor de 13 mil reais para comprar computador, câmera, para comprar microfones, para trabalhar, fazer umas coisas bem legais para vocês. Eu só consegui uns 500 reais, mais ou menos, mas então eu falei que eu daria 2 aulas de presente, né? Porque a proposta era que eu fizesse 1 ano de aula, se eu tivesse sido comprado computador, câmera, mas eu continuo editando ainda
eu continuo editando assim ainda em celular. O computador não dá para editar, porque esse computador é uma máquina bem, não é potente, ele é muito fraco e eu precisaria de uma máquina bem potente para poder editar. Ele não consegue, ele trava totalmente se eu tentar editar qualquer coisa de vídeo. E os próprios programas de edição, ele não roda os programas, né? Só de abrir ele já trava. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e talvez a próxima aula pode surgir aí quando a gente chegar a 10 mil inscritos no canal. É uma coisa aí, se vocês estiverem dispostos a ajudar. Bom, e é isso então, né? Mas eu vou continuar postando outros vídeos, né? Música, sobre arte, sobre outras questões. Eu pensei também em fazer um vlog, né? Um vlog, tipo, contando meu dia a dia, né? Falando na língua. Eu vou fazer. Espero que vocês gostem, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Cuecatrete, Serumaitá, Sianamaitá. Até a viagem do pano por Tairame. Se Anamaitá, Tupanawasu, uma Yanerpi. Cuecatrete.